TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Hoje eu vou pedir licença para falar para vocês, meus amigos, alguma coisa sobre o Dia do Advogado, minha profissão de escolha e de já relativamente longo tempo de exercício, sempre com muito respeito, dedicação e, sobretudo, muito orgulho. Eu quero dedicar meu comentário a todos os colegas e futuros colegas, porque hoje, dia 11 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia do Advogado. É comemorado nessa data porque em 11 de agosto de 1827 foram instaladas as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, uma em Olinda e a outra em São Paulo. Profissão nobre que tem a particularidade de lidar com todas as outras, por vezes tendo que, para isso, usar um pouco de cada uma delas, não menos nobres, por mais humildes que sejam. A vida em sociedade nos leva a construir cada vez mais regras, e uma das missões do advogado é lutar para que elas sejam firmes, respeitadas e cumpridas por quem de direito. Por outro viés, temos que reconhecer que ela é uma profissão como todas as outras, estando por isso sujeita a ter entre seus integrantes bons e maus profissionais, profissionais éticos e alguns nem tanto. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, da qual emanam todas as outras, diz que, abre aspas, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, fecha aspas. E esta indispensabilidade e inviolabilidade não são garantias somente em favor do advogado, mas sim e principalmente em respeito e garantia aos direitos do cliente, do cidadão. O termo advogado se origina do latim da expressão advocato e significa mais ou menos aquele que foi chamado. Então, o advogado é o que é chamado para falar por outro, para defender outro, que não tem e nem se poderia exigir que tivesse conhecimento dos meandros da lei, do intrincado das leis. Portanto, pode-se dizer que o advogado é, no seu ofício, um guardião da cidadania, ou seja, dos direitos do cidadão, o que não lhe retira a obrigação de observar e fazer com que se observe os deveres do cidadão. Atualmente parece que esse termo cidadania vem sendo distorcido e usado mais como apelo eleitoral, distante do nobre sentido da palavra, que para mim ainda consiste naquela velha expressão que antigamente se ensinava nas aulas de moral e cívica, segundo a qual o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro. Ensinar a cidadania como sendo só direito pode causar muitos problemas, muita expectativa, que sem a devida condução fatalmente gerará muita frustração e cada vez menos respeito ao próximo, às leis e, de forma bastante preocupante, às próprias instituições democráticas. Já em português simples, a palavra advogar significa defender, que é a essência da nossa profissão. Mas eu acho que em uma democracia devemos todos, profissionais do direito ou não, sermos verdadeiros advogados, ou seja, devemos advogar, defender, garantir que a democracia seja mantida a qualquer custo, porque a tirania não respeita ninguém, nem advogados, nem governados e muito menos a própria democracia. Abro um parênteses aqui para dizer que recentemente presenciamos um episódio na Operação Lava Jato que me deixou profundamente preocupado, envolvendo uma colega advogada que defendia os direitos estabelecidos em lei para aqueles que resolvem confessar seus crimes e colaborar com a revelação da verdade, denunciando seus cúmplices, a chamada Lei da Delação Premiada. Pois essa colega que revelou em entrevista veiculada em rede nacional que estava se sentindo ameaçada, inclusive de morte, por estar legitimamente exercendo a sua profissão, resolveu simplesmente parar de advogar. E fez isso, talvez entre outros motivos, por entender que o sistema não estava conseguindo lhe dar garantias de pleno exercício da sua profissão. Daí se pode concluir que a verdade não interessa para os maus, e que situações de tal natureza e tamanha gravidade nos fazem pensar que nossas instituições podem estar em risco, em sério risco. Coisas assim nos fazem lembrar a famosa frase de Rui Barbosa, por sinal patrono da advocacia, infelizmente cada vez mais atual, que diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Sejamos, pois, colegas, amigos, profissionais ou não,
todos juntos advogados nesta hercúlea e nobre missão de defender a justiça, as leis, a real cidadania, de fazer com que os bons sejam mais heróis do que os maus, aqueles que são condenados e ainda festejam, fazendo pouco caso da justiça e nenhum caso da lei. A minha esperança é que um dia, ainda que eu não esteja mais aqui, esse país possa se orgulhar de dizer que a frase do finado mestre Rui não tem mais lugar entre nós. Até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.